Estamos de volta e bora para o último pilar do Desperta Talento, o módulo PECs. E aí, você está animado? Papel e caneta na mão. Esse último módulo também é incrível, não fica por menos, e é onde tudo vai se encaixar. E esse é o principal objetivo do Desperta Talento, obter o seu crescimento através das pessoas que estão engajadas junto com você nessa grande missão. Então, vamos lá, pessoal, já aqui com a minha tela compartilhada com você, e nós vamos iniciar com essa pergunta. Você acha que a sua empresa já está pronta para crescer? Então, anota aí no seu material, coloca aí se você acredita que ela já está pronta. Vamos participar, anotar tudo para o próximo, depois dessa reflexão aí. E olha só, o sonho de muitos empreendedores é, em algum momento, expandir o negócio e aumentar as vendas, estimulando ainda mais o crescimento da empresa. Entretanto, muitos encontram dificuldades em encontrar um modelo de expansão ideal que seja viável para a sua estrutura e realidade financeira. Então, crescer todos nós desejamos, né? A gente sabe disso. Agora, fazer com que isso aconteça é um processo nada fácil. Se você já conseguiu expandir um pouco do teu negócio, né? Já é uma vitória muito grande, basta a gente olhar para trás, é sempre bom, eu sempre falo isso, olha para trás e veja como você está. Teve progresso? Muito bom. Se não teve, as suas atitudes, né, o que você tem feito, tem cooperado para o que você tem colhido, né? Então, resultados diferentes dependem de atitudes diferentes. É por isso que você está aqui estudando mais um pouquinho sobre gestão de pessoas por propósito, fazendo mais um curso, mais uma mentoria para expandir não só o teu negócio, né? Começando expandindo de dentro para fora a sua mentalidade, né? Tudo começa aqui dentro, e é isso que nós estamos falando nesse momento sobre ampliar o nosso entendimento relacionado a pessoas, né? Que é a parte mais importante da empresa, né? Sem pessoas nada vai acontecer e começar a partir de você. Então, assim, muitos empreendedores sentem que há uma necessidade de escalar a sua ideia e aumentar os seus ganhos. Eles sabem disso, mas têm a dificuldade do como, né? Como? Quem? Quem vai me ajudar? Como eu vou fazer isso? E o segredo está em pessoas. Às vezes a gente acha assim, não, tá, seu segredo está no dinheiro. O dinheiro coopera, ele colabora. Mas se o dinheiro resolvesse tudo, todas essas questões, o dinheiro por si só ele não trabalha sozinho, né? Existem alguns tipos de investimentos que você faz, o dinheiro ele trabalha por si só. Mas aqui nós estamos falando de você empresário. Então vamos cair na realidade, não vamos ser extremistas, não vamos ficar olhando as coisas ao pé da letra, vamos entender um contexto. Se você tem pessoas que têm ideias e que sabem trabalhar e que têm talento, você começa um negócio. E você sabe disso. Hoje, na era digital, a gente tem visto isso claramente. Não é à toa que hoje a gente tem jovens aí de 12, 13 anos que já ganham milhões. E eles começaram do zero, do absolutamente zero. Isso é possível. A gente sabe que tem muita coisa na internet que não é legal, que é muito blá blá blá, muita historinha, existe sim. São pessoas correndo atrás dos seus sonhos, né? Às vezes até de uma forma errada, mas estão ali. Agora, a gente tem que colocar em consideração que existem jovens hoje de 12, 13 anos que já fizeram ali a sua carreira profissional, estão sustentando não só as suas casas, suas famílias, mas estão aí colaborando e cooperando para a sua nação na qual estão inseridos. Eu estou falando de brasileiros. Então, coloque aí no Google, pesquise adolescentes que já são milionários e você vai entender como que meninos tão jovens com mentes brilhantes, né, que não estão indo só para o lado do mal, porque existe isso também, mas estão usando a sua mentalidade, a sua mente, os seus talentos e a sua força de vontade, claro, né, porque depende de muita constância, muita perseverança, muito trabalho, não é fazer só o que gosta, também é fazer aquilo que vai além do gostar, né? Todo tempo você precisa fazer de tudo um pouco para conseguir chegar nos seus objetivos. Então, sim, precisa escalar essas ideias e aumentar os seus ganhos, e muitos segredos estão nas pessoas. E aí é por isso que você passou por todos esses pilares para chegar aqui no PEX e dizer, você está muito perto de conseguir crescer, de tirar toda essa limitação, colocando em prática todos os pilares do Desperta Talento. E aí você vai conseguir chegar aqui nesse módulo e acreditar que você é capaz junto com as pessoas que Deus te confiou, colocou aí ao seu lado, né? A gente já falou sobre no LDL sobre
não ser todos, né? Mas nós temos uma parte que está interessada em crescer e podem nos ajudar muito para que isso aconteça. Todos nós podemos crescer, né, de forma saudável e inteiras. Antes de dar esse passo, os donos de pequenas empresas, né, devem se perguntar se ainda é possível vender mais para os mesmos clientes, antes de abrir uma nova unidade ou expandir por meio de franquias, por exemplo. É possível vender mais para os mesmos clientes, para novos clientes e aproveitar a estrutura da marca para vender para outros segmentos? Então, coloca essa pergunta em pauta para você. Por que eu coloquei pequenas empresas? Porque as médias empresas, né, as grandes empresas, elas já estão com uma outra mentalidade, né, de expandir já de uma outra forma, né, em questão territorial, já de uma forma diferente, né, às vezes até pelo meio online mesmo, né, que esse crescimento ele se dá de diversas formas. Mas aqui eu estou falando que a empresa pequena, às vezes ela quer expandir, mas ela não está fazendo o mínimo necessário. Então, antes de eu querer expandir a minha mente também para o crescimento, eu preciso expandir a minha mente para o que eu já tenho na minha mão. Se eu já tenho algo na minha mão, está sendo feito com excelência, eu estou vendendo o meu mix de produtos, eu estou vendendo tudo que eu posso, há algo que eu posso acrescentar ali para melhorar, eu posso ampliar o meu time primeiro, posso colocar mais pessoas a trabalhar, existem pessoas sobrecarregadas comigo, e eu vou crescer de uma forma desordenada, deficiente, isso vai trazer uma morte, né, da empresa, do corpo ali, inserido, né, o corpo corporativo. Então, desculpa que eu estou até meio gripada aqui, mas às vezes eu vou tossir um pouquinho, tá bom? Mas é só você focar aqui no conteúdo, tá tudo certo. Então, é para a gente ficar antenado mesmo sobre essa possibilidade de verificar também que o nosso crescimento está nos pequenos detalhes. A gente consegue alavancar o nosso faturamento e crescer a nossa empresa também com aquilo que a gente tem na mão. Então, fique atento, porque dentro da gestão de pessoas por propósito, no LDL, nos desafios que vocês vão receber aqui, vocês podem instigar, né, os colaboradores, os parceiros que estão com vocês, a trazerem ideias inovadoras para vocês colocarem em prática para conseguir fazer o aumento gradativo até se tornar também exponencial do teu negócio já que já está na tua mão, tá? Isso também é PEX, isso faz parte do crescimento. Tudo que você consegue ampliar através das pessoas e das ideias que você tem, está dentro aqui do processo do Desperta Talento, da nova metodologia que você aplicou, da nova visão que você tem e da constância que você tem, né? Da prática, do compromisso, do comprometimento que você tem em colocar isso aqui funcionando, tá? Juntando as ideias e a prática simples e descomplicada que eu te passei e incluindo o teu DNA, a tua forma, né? A tua forma de melhorar todas as coisas, que todos nós temos essa capacidade. Então, antes do recurso financeiro, que é sempre há ali uma objeção, né? Que as pessoas usam para falar do crescimento, né? Para colocar uma desculpa na falta do seu crescimento. Eu não estou dizendo que isso não é importante, eu só estou dizendo que isso não é somente um fator que impede seu crescimento. Para muitos é o que tem paralisado a expansão, nós precisamos nos lembrar que já é muito comum uma mente empreendedora e executora aqui na era digital, que já faz milhões em minutos, né? Então, eu já te dei exemplo de adolescentes, e não vamos falar só do presente agora, vamos falar lá do Steve Jobs, por exemplo, e a sua equipe antes de tudo. Se você não assistiu o filme, assista. Tanto do Steve quanto do Walt Disney. Eram meninos simples, comuns, que começaram um negócio como muitos empreendedores de vocês, inclusive. E a gente acaba se esquecendo, né? Depois de que um dia começou com algo muito simples, com o que você tinha em casa porque você era o talento principal, né? Você usou as ferramentas que tinha para começar. Com o simples você fez muito. E aí depois parece que tudo te paralisa e você precisa de todas as ferramentas para fazer. E se não tem a ferramenta, você não faz. Olha que loucura, as coisas estão te paralisando. E se elas te movem, se só elas te movem, então elas têm o poder de te paralisar também. Eu gosto muito de dizer isso. Se é o dinheiro que te move, então ele também tem poder para te paralisar. Aí você fala assim, Tássia, mas como assim? É impossível fazer sem o dinheiro. Eu não estou dizendo que o dinheiro não ajuda. Eu estou falando que você não pode se paralisar, pensando que o dinheiro é o que vai resolver todos os problemas. É o principal, é a base, é a estrutura principal. Não é.
É como uma construção. Você tem o material ali, mas o que que adianta aquele material sem as pessoas? Aí você fala, tá, mas tudo bem, tem as pessoas, mas tem que comprar os materiais. Ah, tá, mas pessoas não produzem materiais? Como que era na época dos antepassados? Não faziam os tijolos? Não faziam os cimentos? Não faziam com a própria terra, com o próprio material? Então, as pessoas sempre vão ser mais importantes. As pessoas têm ideias, as pessoas são grandes. Elas são filhas do Criador e elas são criadoras também. Nós não podemos nos esquecer disso. Grandes negócios começaram com mentes brilhantes e com pessoas que estavam dispostas e disponíveis. E dentro da empresa existe muitas pessoas com mentes brilhantes que a gente não percebe. Todo o tempo, criando projetos. E aí, se você tem um pouquinho de condição, isso vai ajudar muito. Porque aí você pode fazer aplicações ali necessárias para fazer acontecer o que precisa. Investimentos. Por exemplo, hoje a gente vê no método orgânico aí o mercado digital crescendo até no orgânico. E aí, claro, se você consegue fazer um patrocinado, que é pagar por campanhas, ótimo. Você vai alcançar mais pessoas e mais territórios, teu produto chega. Isso é o ideal, digamos, esse tempo. Mas não é a desculpa que a gente tem que usar para dizer que a gente não pode fazer acontecer. Claro que o trabalho é arte, ele é difícil, ele é moroso, mas ele não é impossível. Então a gente tem que parar de dar desculpa para os nossos crescimentos e trazer para a autorresponsabilidade. O crescimento está com a gente pode fazer acontecer, né? O tempo vai de acordo com o quanto você está entendendo, motivado, correndo atrás, acreditando, suas crenças estão dentro disso. Se você passa a acreditar que você não pode, que o problema é tal coisa você não vai conseguir mesmo, porque você já tem um bloqueio na sua mente, que você não vai conseguir. E o desperta talento é para te despertar. Eu já te falei isso, é para você acordar, é mudança de mentalidade. Agora, quem vai levantar da cama, pôr a roupa e ir para a luta é você. É pegar essas ideias e transformar elas em algo ainda melhor, porque você tem essa capacidade. Em momento nenhum aqui eu falo que eu sou melhor, que tem que usar 100% assim, porque senão não funciona. Eu não estou dizendo isso. Desde o início, eu falo para vocês, assim como eu acredito que vocês são pessoas extraordinárias e são mentes brilhantes e que eu posso trazer uma semente, e essa semente caindo em boa terra, ela vai frutificar. Assim também tem pessoas com vocês que podem fazer isso acontecer de uma forma incrível que vocês não podem nem calcular. Fazer muito mais aquilo do que a gente imagina e pensa. Então, coloque em prática, assim como Steve Jobs um dia teve a sua ideia, não tinha dinheiro, não tinha recurso, conseguiu alguém que patrocinava a sua ideia e conseguiu alguém que fazia o trabalho muito bem feito. E eram pessoas próximas que estavam ali junto com ele. E eles foram crescendo. Teve os seus erros, como todos nós temos, né? A gente não pode julgar das pessoas, mas isso também não foi desculpa para ele parar. E ele foi aprendendo com cada situação do dia a dia. Isso é crescimento. E crescer dói. Então, não ache você que você vai começar um processo de desperta talento e a tua empresa vai crescer bonitinha, 100% perfeitinha e não vai ter problema nenhum. Você está errado. Até porque essa construção já aconteceu e para você fazer uma reforma tem muita sujeira. Você não está começando um negócio do zero, não é? A não ser que você esteja. Se você está, isso é uma boa alternativa para você começar certo. Ainda assim, você vai ter muitas coisas no caminho, muitas situações para você aprender, né? Então, é, não se esqueçam que vocês precisam a todo momento estar abertos, com o coração totalmente aberto, para as pessoas entrarem e darem as sugestões, as melhorias e participarem com vocês em tudo aquilo que vocês forem fazer. Claro que não são qualquer pessoa, qualquer pessoa, nós já falamos sobre isso no LDL. Antes de mostrar como funciona o desafio PEX, né, que quer dizer ali a mente empreendedora, nós vamos primeiro a 6 pilares de crescimento para você colocar em prática no próximo semestre. É, você vai colocar ali 6 meses para você desenvolver essa prática, tá? De crescimento, colocar uma meta. O que eu coloquei no próximo semestre? Sendo que aqui você pode já colocar, funcionar isso aqui redondinho em 30 dias, né? Os 6 pilares. O sétimo é PEX, é crescimento. E crescimento, como eu te falei, dói, e você não cresce da noite para o dia assim, como um passe de mágica. Então, o PEX, por mais que você coloque ele em prática hoje, você não colhe os frutos disso agora, né? Então, vai depender do quanto você tem colocado a tua força nisso e o quanto você tem se dedicado para cuidar dessa semente, dessa terra, aquilo que te cabe, porque lembre-se, né? Tem coisas que cabem à natureza, o processo natural desse crescimento. Se você faz a sua parte, automaticamente a outra parte crescer. E lembrando, em uma plantação, em um momento que você começa ali a plantar mesmo,
pode acontecer uma catástrofe, né? Que estava falando sobre as bagunças que acontecem na construção, aquela hora que faltou até terminar para você. A mesma coisa na natureza. Se você começa um processo de uma construção de uma obra, tem sujeira, bagunça, né? Bagunça para consertar. Se você está em uma reforma, lógico que vai desestabilizar um pouco, vai abalar as estruturas, vai mudar a cultura. Isso não é nada simples e fácil. As pessoas ficam chateadas, as pessoas saem, tem que mexer na estrutura delas, no comodismo delas também. Então, gera muitas questões, mas as pessoas crescem. Se elas têm que sair daquele lugar de comodidade delas, elas vão crescer. E aí eu te falei dessa bagunça que acontece ali, né, de riscos que você tem que correr para todo o crescimento acontecer, desse crescimento que dói, te falar da natureza, né, da própria plantação aqui. Quando você vai fazer a sua plantação, você corre um risco de um investimento. De quê, Tássio? Poxa, você cuidou da terra, você plantou no lugar ideal, na estação ideal, para aquele fruto ideal tudo acontecer. E, de repente, você é surpreendido, né, por uma catástrofe natural também. De repente, uma chuva muito forte, uma época que não é normal, e aí você é pego por aquela situação, né? E se perde o seu período ali que você teve plantando, você perde todo o teu investimento. Isso pode acontecer? Claro que pode, gente. Mas você não sai sem o conhecimento. Eu sempre digo para minha filha, ou você ganha ou você aprende. Não tem perder. A gente não perde, a perder na cabeça todo o tempo. Olha, eu perdi, eu perdi. É você ver todo o tempo estar com o olhar naquilo que está perdendo e não está vendo o que você está ganhando. Você já percebe? Eu não gosto de radicalizar as coisas e colocar frases de efeito para deixar bonito, não é isso. Eu gosto de trazer para uma realidade mesmo, né? Olhar um contexto como um todo e entender também que se aplica a isso que eu estou dizendo, porque às vezes a pessoa pega uma frase e quer aplicar num contexto geral. Não, sobre isso que eu estou falando. Entendendo o teu ponto de vista também, que às vezes pode estar amplo em relação a algo, e aí você, não é dessa forma, tá? Mas se você pega uma pizza, você tem dois cenários, né? Uma pizza faltando um pedaço, você pode dizer, olhar para o pedaço que está faltando e falar, poxa, já comeram um pedaço? Né? E olhar, nossa, tá faltando, tá vendo? Tá faltando um pedaço. Ou você pode ser aquele que olha e falar assim: nossa, ainda tem mais 7 pedaços, ainda tem mais 11 pedaços, que legal. Dá para todo mundo comer, gente? Então, assim, cara, o olhar sobre tudo muda tudo. Como você vê, como você acredita. Eu já tive empresas onde as pessoas elas não conseguiam ver a possibilidade de crescimento, o que elas tinham na mão. Elas só olhavam o que estava faltando. O quanto era escasso, só via um problema. O perfil analítico, ele é muito bom no negócio. As pessoas analisarem, serem criteriosas, analíticas, detalhistas e tudo. Mas muito cuidado com os pessimismos. Porque às vezes o pessimista, ele também tem uma dose alta de analítico, tá? Agora, o analítico, ele é sempre muito essencial em todos os negócios. Sem eles, nós não podemos fazer as coisas com tanta precisão e tanto cuidado e tanta cautela. A margem de erro deles é muito pequena. Mas, em compensação, há um grande número de pessoas paralisadas por conta de uma análise que não sai do lugar, fica analisando e não executa. Analisa, 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 riscos, 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 riscos e não arrisca. E quem não arrisca não vai conseguir ter colheita, gente. É igual investimento, tem todos os cálculos, riscos, mas seja ousado e faça. Eu sei que existe um momento certo de você aplicar, existe um momento certo de você fazer, mas se você nunca fizer e nunca testar, você não vai ter experiência e você não vai ter crescimento. Não é à toa os maiores empresários líderes mundiais erraram muito para chegar onde estão. Agora, a pessoa que ela não se permite errar, ela não vai chegar a lugar nenhum. A gente não permite o colaborador errar, a gente não permite pegar uma ideia dele e colocar em prática para ter uma experiência, para correr o risco, para ver o que, que sai dali, que fruto sai dali. Eu não estou falando para fazer isso de forma imatura. Estou falando isso para a gente fazer de uma forma madura, com todas as análises precisas, com todas as margens de erros ali já calculadas e sabendo, olha, esse risco se perder tá dentro do controle, tá ok. Porque às vezes a pessoa ela é tão apegada ao material, ou alguma coisa dela ali, muito do status dela, do ego dela, ela não se abre para isso, ela fica ali fechada, ela tá tão apegada que ela não calcula nem a possibilidade de talvez perder realmente, para poder ter uma experiência que é válida, seja do tempo, seja do recurso, e seja do seu próprio ego, né? Nossa, o que que as pessoas vão dizer?
Nossa, como é que vai ser isso? Como vai ficar minha moral, né? Então, assim, gente, eu falo que o empresário, o líder, né, que quer crescer, ele passa por dores. Eu não estou falando aqui, provavelmente, há líderes aí que têm empresas de médio porte, faturando já milhões. Eu estou falando a grupos, né, de empreendedores de pequeno porte, que têm potencial para chegar a se tornar uma multinacional, né, se tornar um grande grupo de valor mundial, inclusive. E essas pessoas, elas começam com as suas experiências. É como começar a andar de bicicleta. Vai cair, vai ter o tombo. Não, tá, se andei de bicicleta, nunca precisei cair. Nunca ralei meu joelho. Que legal, que bom. Você com certeza foi cauteloso, zeloso, observou os outros e olhando os outros você não caiu, teve a sua experiência, né? E aí você pode dizer, não, nada disso, simplesmente nasci com esse dom, dom da perfeição. Que bom, parabéns se você consegue fazer isso, se você nunca caiu. Agora, eu conheço um ditado que diz, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Às vezes um adulto, já na fase adulta, pode cair. Quanto mais alto nós estamos, maior é a nossa queda. Então a gente tem que ter humildade no coração a todo tempo, de entender que a gente vai crescer e que vai ter dores e processos. Então, o Desperta Talento, ele é muito lindo, ele é um processo bacana, simples e descomplicado, mas depende muito de você querer, da sua mente estar aberta, de você parar de ser crítico, de você olhar o que você pode aproveitar, como muitas vezes a gente faz no dia a dia, né? Olha, o que eu posso aproveitar? Olhar a parte que está sobrando, não a parte que está faltando para reaproveitar. E o que está faltando, acrescenta você. Essa é a essência. E isso é também para acontecer dentro com os colaboradores, para você dar oportunidade para esse crescimento. Porque enquanto a sua cabeça não acontecer essa explosão de mentalidade, de humildade, de entender que as pessoas que estão ao seu lado também têm talentos e elas são a chave principal para o teu crescimento, enquanto você não virar essa chave no seu coração, infelizmente você não consegue sair do lugar. Então, que fique muito claro isso aqui para você, e não é uma teoria da taça do Desperta Talento. Isso aí você pode buscar nos maiores empresários e líderes mundiais, você vai ouvir isso claramente deles também, tá? Abrir outras unidades, então, seria aqui o primeiro pilar, tá? Depois que você ter essa consciência, seus produtos já estão vendendo, você já alcançou ali o seu limite, né, de tudo, você já fez o seu máximo, já tem, para a sua estrutura, você já tem o máximo de colaboradores que você precisa, e chegou o tempo, então, de iniciar novas unidades. Então, quando o negócio está crescendo bem, né, há oportunidade para levar a marca para outros pontos de vendas. Então, aqui está um pilar de crescimento. E é inevitável que o empreendedor passe a considerar investir em outras lojas. Quem já não passou por isso, né? Só se você está iniciando agora, então você está indo para o primeiro, mas você vai chegar nesse lugar. Crescer é isso, é o processo, né, de frutificar. E é como, mais uma vez, é como uma plantação. Você está ali com um lote, você está fazendo a sua plantação, você está ali com a sua fazenda, daqui a pouco você está olhando para a fazenda que você pode comprar ao lado para ampliar a sua colheita. Tá? Isso é natural, isso é o processo de crescimento. O risco aumenta também, fique muito claro. Mas quem não arrisca, né? Não petisca? Era assim que dizia, não é? Então, basicamente é isso. Mas faça isso com prudência, com uma estratégia empresarial, com conhecimento, com uma consultoria, faça isso com pessoas que entendem, que podem diminuir a margem para você não sair se aventurando para aí. Ao abrir uma nova filial, o empresário precisa encarar como se fosse um novo negócio. É preciso fazer um plano de negócio e colocar no papel essa ideia. Por que que eu coloquei isso aqui? Colocar no papel, plano de ação e plano de negócios e tudo mais. Falei para vocês, o Desperta Talento está totalmente envolvido com pessoas, né? Você vai receber aqui ideias e dicas para você colocar o PEX na prática, junto com os líderes de líderes que você levantou, não somente através dos líderes, mas junto com eles, levantar do grupo inteiro da tua empresa, mesmo que são 5 pessoas, são 10 pessoas, não importa, são 15, 20, 30, essas pessoas também te ajudarem a esse crescimento. Seja fazendo perguntas estratégicas, né, de como sempre o como, tá, gente? Como aumentar o número de vendas, de que maneira faria isso, né? Seja com aumentando o mix de produto, com novos produtos na unidade, ou seja, ampliando as lojas para outros bairros ou para outras cidades, seja através dos colaboradores que você tem, que é o ideal, com aqueles empreendedores, com os líderes que você levantou, ou com novos que você vai trazer. Então, você precisa sempre estar aberto
para essas possibilidades. E aí, se você já é a pessoa que já fez tudo o que você podia em relação ao seu negócio, e você quer crescer, e você já não sabe mais como crescer internamente, chegou a hora de abrir outra unidade. E a gente fala, tá, é muito difícil abrir outra unidade. É muito difícil. Deixa eu te contar um testemunho de uma empresa, não vou falar o nome dela, tá? Mas de repente até você vai saber qual é pela característica. Existe uma empresa no Brasil, eu trabalhei nela também, nordestina. Eu achei muito legal. Quando eles vão abrir uma loja nova, eles fazem uma inauguração. E nessa inauguração, eles fazem um investimento dessa nova unidade e ela está toda feita devedora. É muito louco, porque é um investimento muito pesado e é um risco, tá? É um risco muito grande que se corre. E aí eles têm duas alternativas. Se der certo, a gente continua e vai para frente. Se não der certo, a gente vende a unidade. É um risco, eles calculam o risco de tudo que eles podem fazer. Inclusive, eu já vi vendendo o ponto de uma inauguração que não deu certo. Ou seja, fez o estudo de mercado, pontuou a concorrência ao lado, verificou a área, fez tudo que podia. Analisou o mercado, tudo certinho. Mas, infelizmente, ali, especificamente, não deu certo e eles tiveram que vender o ponto e recuperaram o valor. Com certeza não foi todo, mas tiveram a recuperação e aí usaram esse recurso e investiram em outro lugar que deu super certo. Ou seja, né, o lugar ainda não era o ideal, então erros acontecem. Agora, te contando dessa mesma unidade, dessa rede, né, de lojas, eles abriram a unidade e falaram que uma das técnicas que eles usavam é que no dia da inauguração eles faziam promoções, mas não qualquer promoção. Eles davam 100 itens, 100 de presente, tá? E como é óculos, então eles davam armação, a pessoa pagava a lente. E isso era um desconto muito grande. Dentre esses, naquele dia quem fosse fazer, tinha um sorteio de óculos 100% free, gratuito, 10. Então também teria essa possibilidade. Além disso, pessoas com baixa renda participariam de uma outra campanha social dentro da cidade para conseguir também fazer o seu óculos gratuitamente, mas teria que ir no dia da inauguração. Então, havia filas e filas, gente. E, assim, de fazer a volta. E eu participei disso, foi muito legal. E muito lindo é porque as inaugurações, em 2 dias de inauguração, pagava-se o investimento da loja. Você fala, tá, você não pagava? Pagava. O faturamento era tão alto, porque vinha não só aqueles que queriam ganhar, vinham aqueles que queriam ter o desconto, vinham aqueles que foram só observar, que foram prestigiar o evento, enfim, e era muito atrativo. E também, uma das formas muito legal que eu participei, achei incrível, é porque eram feitas carreatas antes, né? Anunciando, olha, nós estamos chegando nessa cidade. E eram assim, fogos de artifício e tudo. Então, havia um investimento. Tá, se a loja era a coisa mais chique, maravilhosa do mundo, não necessariamente, começavam mais simples, depois iam aperfeiçoando, mas já iniciavam o seu ponto, chegaram chegando, independente se era um bebê simples que estava chegando ali, né? Um bebê, quando eu falo ali, um corpo que não está ainda 100% formado, estruturado como gostaria, né? Até na sua própria característica, era já alguém importante, né, na cabeça deles, ou seja, a mentalidade deles já era de alguém grande. Isso fez eles grandes, eles são hoje a maior rede, né? Então, no Brasil, concorre com outras, mas é uma rede incrível, que usou várias técnicas de crescimento, inclusive, colocando outras. Se eu falar que vocês vão até saber quem que é, não tem problema não de falar, mas eu achei muito legal, né, a forma com que serviam-se com garçons dentro da loja, trazendo algo diferente com a identidade do lugar. Teve várias críticas no início, né, de várias pessoas que não acreditavam naquela ideia inovadora, pois foi uma cabeça pensante que chegou lá e falou, vamos servir aqui picolé dentro, né, calor, vamos servir picolé, que levou isso para o Brasil inteiro, depois vamos servir a água com gás, o suco, o refrigerante, vamos servir refrigerante, vamos ter um garçom bem vestido, quando chegar, sentar, puxar a cadeira, sentar e trazer na bandeja algo gostoso. Olha que diferente, aonde você vê isso numa ótica. Então, assim, estou dando um exemplo para você. Abrir outras unidades, nem sempre também você vai precisar somente dos recursos, né? Ah, eu preciso ter. Tudo bem, no início você vai precisar ser ousado e ter o básico para iniciar. E se você já tem um negócio, você já tem essa capacidade. Não tem taxa, estou no vermelho. Então, busque uma consultoria financeira urgente, resolva essa situação, parcele as suas dívidas, pague ela, não faça mais empréstimos ainda para arrumar isso. Busque alguém dentro das finanças com essa parte, com essa capacidade que vai te ajudar a te instruir, resolva essa situação e ali entra novamente para
o teu propósito de PEX. Aí você falar assim, Tássia, mas não é só vender mais, então eu vou resolver o meu problema de escassez? Não, porque muitas vezes o problema de escassez, ele está dentro da cabeça dos líderes também, que vai lá, não sabe separar conta física e jurídica, isso tudo está dentro de crescimento, tá, gente? São objeções do dia a dia que a gente vai ouvindo, são desculpas que a gente ouve de pessoas que não querem crescer, uma bagunça de gestão financeira, não investe em líderes capazes para cuidar disso, ou não confia em ninguém, e aí não vai acontecer, não confia porque não confere, porque não conhece. Tudo aquilo que a gente não conhece, a gente não faz, e aí se não faz, desconfia. Então, precisa você despertar, e você perceber que se não está crescendo, é porque a cabeça que está mandando o comando para o corpo está deficiente de nutrientes para esse corpo também, não está passando como deveria. Busque a capacitação, né? Separe muito bem a sua conta, as suas formas de retiradas, dos seus prolabores da empresa, faça tudo conforme o jurídico contábil te orientar, pessoas idôneas, íntegras, peça referência, peça indicação se você não tem, ou se você já está na hora de trocar, faça isso, organize primeiro a sua base ali, e aí dê o passo de um novo investimento, tá? Para você fazer isso. Mas não desanime, né? Como eu falei aqui para você, essa empresa abriu e essa e tantas outras, usando a criatividade para um crescimento, usando pessoas e ideias, tá? E um pouco de recursos que se tinha. Faça isso de forma madura, tá? Não use essa semente que eu estou te dando, te falando aqui só para, né? Ah, vou fazer assim, vou sair fazendo, e não calculando os riscos, tá? Calcula sempre todos os riscos, mas seja ousado. Número 2, expandir por meio de franquias, né? Você já sabe que existe a possibilidade também de você ter a sua franquia. Para crescer por meio de franquia, o negócio precisa ter processos muito bem alinhados e uma marca muito conhecida no mercado já. Então, se você não está ainda nesse patamar, não quer dizer que você não possa ser uma franquia. Pelo contrário, você pode. Mas primeiro você precisa estar muito alinhada, porque a franquia ela presta consultoria para outras parceiras, né? Para outros franqueados. Você recebe o seu royalty por isso, você recebe a sua participação por uso da marca e por toda a consultoria que você dá, por toda a estrutura. É um filho que você gera. Então, você precisa ter a sua estrutura muito bem organizada, sua empresa tem que estar funcionando bonitinho, e você tem que ser reconhecido no mercado, até porque as pessoas precisam entender que vale a pena investir na sua marca em vez de criar uma marca nova, não é verdade? Então, também é uma forma de crescimento. Se você já está nesse patamar, já está na hora de você buscar especialistas na área de franquia que vão te ajudar nesse crescimento através das franquias. O empresário terá que abrir mão da empresa, né, e ajudar a gerenciar outras. A empresa tem que ser perfeita, pois os franqueados vão colocar dinheiro na marca. Então, você já sabe disso. Quando eu falo que a empresa precisa ajudar os outros a abrir mão da sua própria empresa ali só, né? É porque você passa, é um franqueado, ele representa o teu nome, tudo que criou, então você precisa também largar o teu comodismo, né? O teu lugar ali que você está todos os dias para servir as outras pessoas também que estão com você e não ficar competindo com elas. Porque isso acontece, tá, gente? Ter de franquia é a coisa mais estranha que eu já vi na minha vida. Mas cada um, né, com a sua mentalidade, com a sua forma, infelizmente não cresce com essa mentalidade, acabam trocando os franqueados fecham, trocam por outras, criam outras marcas, porque assim, muitas promessas e na prática a gente não vê nada disso. Então, você quer crescer, você quer expandir, PEX é isso, é expandir primeiro a tua mente, expandir teu coração, e aí depois você coloca em prática. E totalmente você é capaz de ter sua franquia, mas primeiro faça o processo dentro da tua empresa acontecer e busque ajuda. Uma franquia não se abre sem uma pessoa que entenda do processo, que vai te ajudar a chegar, alguém que já tenha feito, empresas capacitadas que vão te ajudar em tudo isso, e aí você vai dando os seus passos para que isso aconteça. Segue algumas perguntas que o empreendedor deve fazer antes de entrar no sistema. Não basta oferecer uma marca, você também tem que ter segurança jurídica e ter certeza de que vai entregar o que você prometeu para o franqueado. Então, assim, gente, é muito sério isso, né? Processos e tudo mais, né? Processos, inclusive, grandes aí de gente que processou juridicamente, que perdeu até o seu próprio negócio, sua marca. Então, não façam as coisas de qualquer jeito, no calor da emoção, mas usem a capacidade de conhecimento que você tem, a estrutura que você tem e a sabedoria que você tem, traga parceiros para esse negócio. Dentro da gestão de pessoas para o propósito, líderes de líderes, muitas vezes dentro da empresa você tem estudante de direito,
né? Inclusive, trabalhei numa empresa que tinha pessoas já formadas em direito que trabalhavam em outras áreas e nem sempre o dono da empresa sabe, o diretor da empresa sabe disso. E são pessoas capacitadas, tá? Pessoas que conhecem de processos, pessoas que têm interesse em estudar e aprender também. Então, olha como as pessoas que estão com a gente podem, muitas vezes, transbordar em seus chamados, em vez de sair e abandonar a empresa que está, para ir trabalhar numa área que ela ama, sendo que ela poderia fazer exatamente o que ela ama, estando com a gente, nos ajudando a crescer. Hoje falta muito diálogo nas empresas, e PEX também é sobre isso, está totalmente interligado na roda do DT, tá? A roda do DT são 7 pilares, tá? É uma roda da vida empresarial na gestão de pessoas. Tá? Mas busque todo o aconselhamento jurídico para você não andar em falso. Você tem capacidade para abrir lojas em escala? Pergunta número 1. Tá? O que você pode oferecer para tornar a vida do franqueado mais fácil? Isso tudo tem que estar muito claro na sua cabeça. A sua empresa já tem processos na área de distribuição? Porque se é franquia, você vai ter que cuidar de todos os detalhes do outro. É como gerar filho. E se é uma criança, ainda é um bebezinho, o bebê não gera filho. Tem que ter a sua maturidade, tem que ter entrado nos ciclos, tem que ter capacidade financeira para sustentar o que ela está gerando. Então, é só você pensar no processo natural e você vai conseguir entender por que você não cresceu ainda. Será que você está tentando gerar sem ter maturidade para isso também? Esperar os processos e os ciclos é muito bom, gente. A gente tem que entender e viver o ciclo da gente, e sendo grato a todo momento por tudo que a gente tem aprendido. Eu quero muito que os líderes aqui, os empresários, né, façam PECs, porque a gente se torna grande. Esse despertar é para isso. Talvez você já está nesse momento e você está com medo, você está retendo essa semente de crescimento. Talvez você tenha capacidade de transbordar e você não transborda, você está pela metade da sua capacidade. A gente falou, né, das capacidades que comporta aqui. Então, você precisa sempre colocar isso na balança. Eu tenho capacidade de aumentar e não estou aumentando, eu tenho capacidade de dobrar algo e eu não estou transbordando por medo, ou eu não tenho capacidade e eu sou um bebezinho ainda e quero jorrar água ainda de dentro para fora sem ter essa capacidade, sem esperar o meu processo acontecer. Então, assim, é só para você refletir sobre isso. Você precisa analisar o seu contexto nesse momento. Mas entenda, vai acontecer o seu PEX. Você não pode se esquecer de fazer ele. Você vai entender aqui. Não é porque você é pequeno que você já não pode fazer levantamento de PEX, você não pode fazer o 5W2H, que são os projetos lá de o que você quer, como você quer, para quando você quer, quanto isso vai te custar, quem são os envolvidos. Você precisa sempre colocar meta. Você precisa ter os seus alvos muito bem definidos, tá? Não somente as metas, meta é piso, alvo é teto. Você precisa ter os seus alvos muito bem definidos, aonde você quer chegar. E você precisa ter os seus alvos no que é alcançável, né? No que é natural e no que é sobrenatural. Você precisa também andar no sobrenatural. Então, não quer dizer também, porque eu falei aqui com você, tá? Eu tenho a minha capacidade e tudo, mas eu não posso também me esquecer de que existe eu sou esticado, existe um esticar, né, de Deus ali, ele acelera esse esticar, dói mais, mas aumenta a minha capacidade. Então, eu também não posso me fechar para isso. E esse crescimento que ele acontece também sem eu perceber muitas vezes, embora eu estou dentro desse processo. Tá acontecendo, tá doendo e tá acontecendo as coisas. Então, também fique atento a isso, para a gente não se fechar, né, o coração. Aumentar o mix de produto ou serviço também. A terceira opção que a gente já falou, voltando um pouquinho, eu gosto de fazer, intercalar para você ver que você não está perdido em nada no PEX hoje. Você já pode fazer PEX hoje. Você pode aumentar o mix de produto ou serviço. Por exemplo, diversificar e ampliar os produtos da tua empresa são algumas maneiras de vender mais e, consequentemente, vai crescer. Nesse caso, o primeiro passo é fazer uma pesquisa dentro do negócio, verificar o que pode ser oferecido aos clientes e que tem a ver com a tua marca, tá? Olha para os seus dados aí, descubra que tipo de mix de produto que os clientes compram. Você pode descobrir algo que complete, por exemplo, uma venda e aumentar o ticket médio. Entretanto, é preciso se atentar para que exista uma lógica com os produtos já oferecidos. Deixa eu te dar um exemplo, tá? Também prestei consultoria para uma empresa alimentícia e aí eles vendiam comidas congeladas, beleza? Ok, para o emagrecimento. Toda a comida, ela era fit, era uma comida dosada, bonitinha, tá? Com todos os nutrientes e que
eram 10, tá? Bonitinho. E aí, essa pessoa queria expandir, queria fazer PECs. E aí já estava o número de funcionários ok, não podia aumentar o número de funcionários, já tinha seu, né, tudo estruturado, seu espaço físico naquele momento não poderia ampliar também, então foi vendo todas as possibilidades. Não poderia aumentar em territórios naquele momento, né? E aí a pessoa pensou, falou assim, olha, eu vou fazer algo então, aumentar o meu mix. Tá? Mas não que me dê mais trabalho, porque hoje a minha produção ela é escassa, ela é pequena, eu ainda sou pequeno, mas eu já posso dar um passo para aumentar o meu mix, para ter um PEX. E aí ela usou aquela criatividade que ela teve ali alimentar, ela já fazia os sucos junto com as comidas, e ela falou assim, agora eu vou criar o chá. E ela criou o chá diurético, né? Então, descobriu uma empresa que fazia um chá e colocava a marca dela, um chá que foi aprovado, né? Que estava já aprovado pela Anvisa, tudo certinho, e buscou um parceiro, e aí ela colocou a marca dela no chá. Então, ela aumentou muito o faturamento dela, ou seja, houve um PEX, houve um crescimento, e por conta desse crescimento dos chás, com a própria equipe que vendia a comida passou a vender o chá, aumentou apenas um produto, dentro da própria especificidade dessa empresa, né? Ela tinha a ver com o mundo fit, e essa pessoa conseguiu fazer novos investimentos. Por exemplo, ampliou seu espaço, aumentou seus colaboradores, então aumentou sua produção, automaticamente mais um crescimento. Então, segundo crescimento dentro do semestre. E aí já estavam com um terceiro PEX, que era os óleos essenciais, né? Então já estavam entrando em uma outra linha, além das cápsulas nutricionais, que iriam compor os nutrientes do dia a dia dos alimentos. Então, olha que legal, gente, fazer PEX, usar criatividade, não precisou de muito investimento para isso, arrumou-se parceiros. Às vezes você perde um pouquinho, mas, né, existe muito isso, olha, não vou ganhar tudo porque eu não tenho dinheiro para investir, mas vou fazer uma proposta, olha, apresentei a minha empresa, parcerias, você vai ver isso aí no último pilarzinho aqui, fiz uma parceria, ofereço o que eu tenho, a pessoa oferece o dela, ela acredita no meu negócio, eu não tenho o que ela tem, a gente une forças, há uma fusão, né, de poderes ali, um FOP, e automaticamente a gente depois repassa, faz os repasses dessas vendas, né? Então, é uma espécie de venda consignada, pode ser. Claro que você tem que ter nome, credibilidade para isso, tudo mais, confiança, né? E você, muito mais do que isso, precisa ser realmente um grande empreendedor para conseguir essas parcerias e as pessoas verem que você tem esse potencial. Mas quem faz sabe dos riscos. E é um risco a se correr, começa pequeno, faz menos, começa menor, né? E que haja uma negociação que fique bom para ambas as partes. Mas assim, gente, dá desculpa que não dá para crescer, já não dá mais, né, para a gente dar essas desculpas. Nós precisamos ter vários meios para conseguir pensar como que a gente pode fazer isso, né? De que maneira? O que que eu preciso quando eu preciso começar? E preciso ter data. E lembra do mural que eu falei para vocês dos alvos? Coloquem isso dentro de alvos, o que vocês esperam. E aí o como vocês vão descobrindo, vocês vão buscando maneiras, não sozinhos. Utilize a equipe que está com vocês para isso, pessoas. Tá? Vocês podem fazer vários desafios, eu vou falar aqui como fazer vários desafios para essas pessoas ajudarem vocês, tá? Toda a empresa como um todo, se movimentar para esse crescimento que vai cooperar e vai colaborar para todo mundo, né? Diversificar os canais de vendas. Sua marca já está presente na internet? Tá? Não dá mais para não estar, gente, né? É possível atender os consumidores de outras maneiras e assim aumentar o volume de vendas. Aqui até uma pergunta, né? É possível aumentar o número de vendas? É possível atender os consumidores de uma outra maneira? Então, dependendo do tipo de negócio, é possível buscar soluções como recorrer a distribuidores de treinamentos, representantes comerciais, a sua marca, atuar em outras cidades. Nesse caso, o empresário precisa colocar tudo no papel antes de tomar a decisão, será preciso investir tempo e capital para que os canais dêem resultado esperado. Então, assim, aqui eu falei sobre a importância de colocar o capital, mas deixa eu dar um outro exemplo para você que aconteceu na prática. Aqui, PECs, a gente tem muita experiência, né, de PECs que acontecem, tá? Tem uma pessoa que fez o Desperta e essa pessoa não tinha, ainda não era nem capacidade, na capacidade tinha, e também tinha recurso, mas não estava na mente ainda preparado para um PEX, por conta de de alguma expansão ainda emocional que esse líder precisava passar. E aí, eu percebi a possibilidade, através de diversificar o canal, os canais de aumento de lucratividade de venda, eu vi um potencial muito grande na hora que eu percebi lá pelos profiler, né? O potencial
para ministrar curso para a internet. E esse líder, ele já fazia um trabalho muito pontual na nação. E aí ele começou ali um lançamento do seu próprio curso. Então, é uma forma de expansão. E esse negócio, olha, é promissor, tá? E aí, também não tinha condição de fazer esse investimento e muito menos cuidar disso, fazer gestão. Então, ali eu consegui uma outra pessoa que tinha uma outra capacidade de lançar ele, e aí eles fizeram um FOP, uniram suas forças, cada um entrou com a sua parte e estão caminhando para um PEX muito legal, que eu tenho certeza que vai ser sucesso, não só no Brasil, mas em outras nações também. Então, porque até falei sobre tradutores e tudo mais, né, para colocar, porque isso vai escalando ainda mais o mercado, até uma vez que esse tipo de negócio aqui, dessa pessoa, ele é muito, muito, muito escasso no mundo com a qualidade que ele tem. Então, foi muito legal, gente. A gente consegue ver PECs quando a gente está afim, quando a gente acredita no projeto, quando a gente acredita que as pessoas são valorosas, que a gente passa a olhar elas com um olhar diferente e saber o que diamante, que tesouro tem aí, né? Tudo começa a mudar ao nosso redor. Como você vê as pessoas? Como você vê elas, fala muito mais de você do que delas mesmas. Então, se você quer ver as pessoas como ouro, é porque você tem esse tesouro também. Você também é esse tesouro. Se você percebe que as pessoas podem ir longe, é porque você vai longe. Começa a mudar a tua visão, a tua mentalidade. Se você continuar acreditando que não vai, que não dá certo, tudo é problema, 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 é só isso que você vai atrair para você. E não é só uma lei da atração, é uma questão de lógica. A sua cabeça, ela é um sistema que você não pode calcular, você não tem noção, você deveria estudar muito mais sobre a mente humana para você entender como você está condicionado a tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você acredita, suas crenças. Então, cresça, diversifique os canais de venda, utilize a internet. Com certeza, junto com você, existe já meninos aí, meninas que gostam da área digital, que já são social media, que são web designer, que conseguem fazer imagens, criar, melhorar suas redes sociais. Nossa, tá, se meu Facebook tá horrível. Não, nem tem Facebook. Meu Instagram tá horrível. Não tenho Instagram. Nossa, eu tenho um produto muito top, mas eu não tenho um canal do YouTube, eu não ofereço nada de valor para as pessoas, eu não, gente, por favor, abram a mente de vocês. Existem muitas formas de crescer. E o digital é o momento daqui para frente, e eu acredito que não para nunca mais, tá? A velocidade e o tempo que se tem agora da expansão na Terra, através da comunicação, ela é pela internet. Não é à toa que existem os maiores investimentos hoje do mundo nessa área. E você não pode ficar de fora disso, senão você vai ser engolido pelo mercado. Não vai crescer, ainda vai acabar morrendo, né? Tipo de negócio. Uma outra opção é comprar uma empresa concorrente ou até mesmo em outro segmento. Se você já tem condição para isso, também é uma boa opção. Você está aí segurando, não está querendo investir, comprar. A fusão ou aquisição de um negócio concorrente ou até mesmo um outro segmento pode ser uma opção para expandir a tua empresa. Deve ser levado em consideração a sinergia existente entre os negócios, ou seja, né, o MVV. Não deixe de fazer a missão, visão e valor sua, né, com o segmento que você quer, está dentro do que você quer, você tem só pelo dinheiro, porque você viu que tá, nossa, dá muito dinheiro. Mas você não tem esse chamado? Cuidado. Então, é, até mesmo eu falo da concorrência, porque às vezes pessoas, a gente é tão fechado, né? Não, concorrência, eu vou comprar. Não, gente, às vezes está ali, está no outro bairro, a pessoa está indo embora do país, está mudando de segmento, ou teve um problema, já vi isso acontecer demais. Aí não está sabendo de nada. Tem rixa, tem intriga, não está por dentro, né? Então, assim, perde a oportunidade de já comprar um ponto para melhorar esse ponto. Ah, o ponto está queimado, tá? Pois é, se você é tão maravilhoso assim, maravilhosa assim, vai lá e transforma esse ponto, né? Não é sobre uma nova direção. Transforma esse ambiente. Você é um transformador de ambiente. Você é uma pessoa exponencial. Você tem uma mente grande. Você é alguém que faz acontecer. Então, se você tem essa mentalidade, onde você coloca a mão, frutifica, acontece, onde os teus pés tocam, a vida, a correntes, né, águas que correm, como eu falei de rios, não é poço, tudo isso precisa estar dentro do teu coração. Se você tem condição para comprar, se você ainda não tem, né, viva o seu processo, mas se você tem, o que que você está esperando, né? Tanto para comprar, seja um concorrente, ou até mesmo comprar um outro tipo de negócio no mesmo segmento, ou em outro segmento, enfim. Investir depende da atuação. O que você está fazendo para crescer, né? Uma outra opção aqui também econômica é fazer parcerias. Dei o exemplo para você
de parceiros aqui do digital, né? A gente faz muitas parcerias no digital. Isso é muito bom. É assim que as empresas têm crescido, inclusive, tá? Muitos parceiros. Um apoiando os outros. Um está nas vendas, o outro está lá na- nas, nas mídias sociais fazendo a parte operacional sistêmica, o outro está com o sistema criando mesmo a estrutura de como funciona tudo isso, integrando, né? Dentro de um sistema as informações. O outro, enfim, está trabalhando nas entregas, vendo a logística de entrega, fazendo parceria com as empresas que vão entregar. Então, existe hoje uma parceria muito grande, onde todo mundo se envolve e aí depois rateiam esses ganhos, né? Aí, hoje, um modelo muito comum das maiores empresas fazerem isso é muito tradicional, isso é muito comum já, se tornou, mas aí a gente está falando sobre pessoas grandes. Por que que para o pequeno isso é muito impossível? Por que que é difícil? Porque a mentalidade ainda é muito escassa, é muito egoísta, acha que todo mundo vai roubar minha ideia, vai roubar meu projeto, né? E por aí vai roubar meu povo, meus colaboradores, vai. Pode acontecer, inclusive, tá, gente? É um processo que não é impossível, não. Mas se você sabe quem você é, se você sabe seu chamado, se você já entendeu que se você está aqui, eu acredito que você não está aqui por acaso, não deixe essas coisas pequenas te roubar do teu propósito e aprenda com tudo, né? Vamos aprender com tudo. E se você ainda assim tentarem roubar algo seu, na verdade, né? Ninguém pode roubar algo que não é nosso, porque quando é nosso de dentro para fora, isso acontece, vai fluir novos projetos, novas ideias. Né? Aquele que te deu, ele é infinito para te dar muito mais, né? Ele vai transbordar muito mais. Então, não se apegue a, a coisas tão pequenas, né? A perdendo a oportunidade de fazer acontecer. Mas, claro, seja cauteloso, né? A própria Bíblia diz ali para você ser esperto como a serpente, né? Para usar na tradição bem normal para você entender, né? Astuto, para você ser sagaz, mas para você ser simples como a pomba ao mesmo tempo, né? E manso, e brando, e leve como a pomba. Simples a palavra que usa, mas ele não deixa de falar da serpente. E a serpente, às vezes você fala, ah, a serpente é mal, tá? Como que você usa a serpente desse jeito? Não é eu que estou usando, não. Estou usando a palavra de Deus para falar para você. Cuidado, porque a serpente, antes dela dar o bote, ela observa muito bem, ela age muito estrategicamente, ela faz as coisas em análise, né? Ela não sai por aí se arriscando, ela é cautelosa. Ela é bem astuta no que ela vai fazer também, é ousada, né? No que ela vai fazer. Impetuosa, muitas vezes, ali em alguns momentos, mas na maior parte das vezes ali age com muitas artimanhas. Agora, a serpente usa isso para o mal, ela está no ambiente dela, tá? Não estou aqui para defender a serpente, pelo contrário, né? Eu acredito que a criação todinha é de Deus. Estou aqui para falar sobre uma metáfora, a gente poder fazer uma comparação, tá bom? Cuidado com as parcerias que você vai fazer. Seja esperto, seja sábio, seja prudente. Não fique envolvido. Ai, tem muito dinheiro, vou cair de cabeça. Cuidado, cuidado. Eu falo que muito mais importante do que entrar numa empresa que tem muito dinheiro para fazer acontecer ter pessoas lá com o coração disposto a ir com você em qualquer momento de dificuldade que você passar. Então, cuidado com as alianças que você faz. Isso faz parte de PECs. Eu tomo muito cuidado em relação a isso. Talvez isso até pode paralisar a gente em algum momento, mas é muito melhor ter cautela. E muito melhor é ser simples do que querer a coisa muito extraordinária, começar muito extraordinário e depois as consequências virem. Isso não quer dizer que você não pode fazer tudo muito bem feito. O simples não quer dizer que você não vai fazer bem feito. Faça bem feito, mas não se preocupe por ter que iniciar as coisas e continuar com elas de uma forma simples e descomplicada. Hoje, o pequeno empresário ele lida com uma concorrência internacional, você já sabe disso, e uma pessoa que está aqui no interior de Minas, por exemplo, ou até mesmo no interior de qualquer estado do Brasil, pode estar concorrendo com alguém lá na China, e você já sabe disso, né? Por exemplo, porque eles têm a penetração para estar trazendo os produtos deles para o nosso país, eles conseguem fazer isso. Tá? E daí surge a importância de que elas consigam achar parceiros para poder resolver as suas dores da tecnologia. Então, olha quantas oportunidades a gente tem. Já vi aí muitos brasileiros fazendo isso, né? Aproveitando essas parcerias para poder, dentro do seu segmento, crescer, porque o mercado ele não é favorável, as empresas estão realmente tendo muita dificuldade em concorrer com essas startups, você já sabe disso,
E se você não sabe, você está sabendo, busque mais a respeito, estude mais o mercado, e elas precisam evoluir tecnologicamente. E as parcerias seriam, então, uma solução para estar resolvendo essa dor. Então, aqui mesmo, na própria gestão, né, eu falo hoje, você está fazendo de uma forma tradicional, tá? Somente você está entrando no despertar, é um despertar para você mudar a mente, começar a usar o talento, o dom que Deus te deu, as ferramentas simples que você tem no dia a dia, mas isso também não quer dizer que você não deve buscar tecnologia. Isso não quer dizer que você não deve buscar parceria, assim como eu todo tempo estou aberta a isso, todo tempo, porque eu acredito que são processos de crescimento também, tá? Então, vamos estar atentos a isso. E aí, aqui é o desafio PEX, que fica para você poder entender o que é, de fato, o desafio PEX, como que você consegue usar estratégias com a tua equipe, com a tua empresa, para fazer esse desafio acontecer. Eu gosto de chamar de colaborador, né? Programa Mente Empreendedora. É um programa para colaboradores, seja líderes ou liderados, aonde você pode fazer ali o primeiro, segundo e terceiro lugar, e pode ser feito uma vez ao ano, pode ser no a premiação pode ser dada inclusive na festa de final de ano, se você faz. Se você não faz, você escolhe um dia aí para poder fazer e te dou a dica, faça pelo menos uma confraternização no final do ano com os seus colaboradores e tudo, isso é muito importante. E aí, claro, gente, siga as diretrizes do jurídico em relação a isso. Por quê? Porque no desafio PEXA, o Programa Mente Empreendedora, você vai, antes de dar o prêmio, né? Você vai colocar ali 90 dias antes para o desafio PEX acontecer. O desafio PEX, digamos que essa festa é em novembro, dezembro. Aí você vai colocar é, o desafio lá para setembro, por aí, para iniciar, com o final em novembro, digamos assim, tá? O término do desafio PEX. E aí, do Programa Mente Empreendedora. E aí, essas pessoas, elas vão, dentro de uma escala que vocês derem para elas, vocês vão dar algumas opções, tá? Dentro de uma circular, vocês podem passar uma circular digital, nos celulares de todo mundo, nos computadores, nos e-mails, enfim, vários canais de comunicação, assim como você pode imprimir banners e plotar a tua empresa ali para o pessoal poder estar atento no desafio PEX Programa Mente Empreendedora, e aí desafiar todas as pessoas envolvidas dentro da tua empresa para ajudar no crescimento, seja através de aumento de produtos, com ideias de novos produtos, com crescimentos de parcerias, estudo de mercado, enfim, o que quer que seja que faça o crescimento do teu negócio, essa pessoa vai te ajudar a ampliar o teu negócio, melhorar em crescimento exponencial, onde vai dar oportunidade de mais empregos, onde vai dar mais oportunidade de crescimento para eles que estão principalmente internamente, para o negócio e as pessoas crescerem como um todo, tá? Então, esse Mente Empreendedora, o programa Mente Empreendedora, ele vai trazer muitas ideias legais. E você precisa deixar muito claro, não é simplesmente trazer a ideia. E é por isso que você vai usar o 5W2H, o programa, você vai usar. Você precisa trazer o que essa pessoa vai usar, como que essa pessoa faria se ela fosse dona do negócio, ela vai fazer um estudo de mercado, um estudo de campo, ela vai buscar aonde é os fornecedores, quais os valores, ela vai buscar tudo, ela vai fazer um projeto. Ela não pode entregar um projeto qualquer, feito de qualquer jeito. Tá? Por isso que tem o primeiro, segundo e terceiro lugar. Eu coloquei aqui primeiro, segundo, terceiro, mas você pode premiar quantas pessoas você quiser. O ideal é que seja até 3 lugares, ali o ouro, prata e bronze, né, do Mente Empreendedora do ano. E aí vocês escolhem esse para poder, de repente, startar, ou melhor, o primeiro lugar vocês startam, ou starta 20% do projeto, ou coloca isso ali para o outro ano como um alvo para você, se você achar que coopera. E aí você tem várias opções com esse colaborador. Por que seguir a diretriz jurídica, né? Dei um exemplo para você no PEX. Você pode usar a sua criatividade muito mais longe do que isso. Você tem esse potencial para isso. Por que eu estou falando do jurídico? Porque, assim, uma vez que a pessoa ela tem um projeto, ela pode dizer que o projeto é dela. Se ela está participando de um concurso, está muito claro dentro das diretrizes, isso não vai ter problema nenhum depois, porque lá no contrato que ela vai assinar, que ela está participando, né, ela assina, e quando ela entrega o projeto, ela assina também, de que ela faz parte de um programa Mente Empreendedora, aonde, se o projeto for aprovado, a empresa tem o poder de utilizar o projeto. Então, dentro jurídico vai falar muito claro disso. Ela tem uma premiação, uma bonificação fixa, um valor único, e pronto, resolveu aquela questão, tá? Aí, você também pode, tá? Dependendo do tamanho da tua mente, tal, tudo mais, oferecer a possibilidade de um ano
dessa mente empreendedora entrar no projeto e dentro de um ano, se ela conseguir passar pelos crivos, né, tal, ela pode vir se tornar um parceiro do próprio projeto que ela desenvolveu junto com você. Isso é muito bom, porque aquele que idealiza, ele tem muito mais força para fazer acontecer também. Então, a gente precisa colocar tudo dentro de uma balança, tá? Mas não quer dizer que você não possa fazer. Eu já vi algumas empresas já conseguindo fazer um PEX dessa maneira. Tem um grupo muito grande de telefonia aqui na minha cidade que faz, e é muito legal, porque eles não trazem essas pessoas para dentro do projeto, assim, de qualquer forma, não. Eles ganham o prêmio deles e, com o passar do tempo, eles vão trazendo essa pessoa de volta. Eles vão convidando, vão vendo se ela quer fazer parte, homenageiam essa pessoa, premiam ela, sempre lembram que ela foi a mente empreendedora que deu a ideia, porque dá honra quem tem honra. Tá tudo certo. E por que não honrar as pessoas, né? Às vezes ela tem essa capacidade não só de ter a ideia, ela tem a capacidade da execução. E às vezes ela não tem a capacidade da execução, mas ela é uma mente brilhante. E você precisa de todos os tipos de perfis no teu negócio. Então, gente, desafio PEX é para isso, é para você passar a valorizar mais as pessoas que estão perto de você. Existem gigantes ao seu lado, né? E aí aqui fica, vamos à prática para a gente, né? A prática, você já tem uma ideia, o formulário do Google é quando você vai lançar as perguntas, que você pode fazer isso passando um formulário para ele preencher esse projeto, tá? Utilize o formulário, pode colocar o próprio 5W2H dentro do formulário e cada um colocar. Perguntas que são intencionais, tá, gente? Como que você faria? Qual projeto você faria para ampliar, para aumentar o faturamento? Enfim, para aumentar o número de colaboradores, ou seja, dá vários ganchos para essa pessoa colocar as ideias e aí peça para ela desmiuçar isso para você. Como ela faria isso? Quem seriam os envolvidos, né? Em todos os detalhes. Quanto isso custaria? Quando seria possível implementar? Mas peça muito mais informações. Coloque mais completo do que os 5 itens, tá? Coloque mais informações. Aqui o 5W é uma opção para você, tá? 5x2H ali, tá? 5 vezes mais. Acho que você pode até aumentar, que foi intencional esse negócio aqui, tá? Que está no nosso slide. Então, você pode colocar a mão na massa a partir de agora. Eu vou deixar um modelinho ali para você, que vai te ajudar bastante também para você conseguir ah, mensurar isso, analisar isso, levantar, e aí depois é com você. Como você vai fazer as premiações, como que você vai fazer o contrato para essa pessoa de premiação, se ela vai participar ou não, em que momento ela vai participar, ou se ela só tem o prêmio dela e pronto, qual tipo de honra, né, de reconhecimento você vai dar para esse colaborador, ele vai estar num painel durante um ano inteiro, por ser a mente brilhante daquele ano, empreendedora, enfim, programas que você desenvolve também para empreendedores, que vão ter reuniões estratégicas, isso aqui eu tenho que falar, não posso esquecer. Lembra das reuniões dos líderes? Comece a envolver as mentes brilhantes empreendedoras, que são premiadas, dentro de algumas reuniões estratégicas também. Porque essas mentes brilhantes, às vezes, não são líderes ainda, surgiram de trás das malhadas e elas estão aparecendo ali de uma forma sobrenatural para você. E elas vão ter muitas respostas, e daqui a pouco você descobre que tinha muitos líderes escondidos. Líderes que talvez não são líderes como você, que gostam de estar à frente das batalhas, mas que lideram pequenos projetos que se tornam grandes na mão de pessoas grandes, entende? Então, todo mundo tem a sua participação. Porque não quer dizer que a pessoa está aparecendo que ela não é grande. Eu estou dizendo que, às vezes, ela está ali, no lugarzinho dela, pequenininha, simplesinha, mas dentro dela uma explosão. E agora deram voz para essa pessoa, para essa mente brilhante que está acontecendo. Cada um de nós carrega grande valor e você não pode mais desperdiçar. Isso é uma oportunidade desse despertar para você, tá bom? Eu vou compartilhar aqui com você antes da gente encerrar, um momentinho. Pessoal, então olha só, vamos caminhando para o fim já aqui. Dentro da sua pastinha, né? Dentro do Drive, você tem a sua pastinha lá, você vai abrindo, lembra? Você mesmo vai criar ela. Então, você vai colocar lá os teus materiais, e aí você cria o Google Forms, tá? Vou deixar o modelo para você. Você vem aqui, cria formulário do Google, tá? Se você não sabe, basta você colocar no próprio Google como criar o formulário do Google, que o próprio Google vai te mostrar como faz isso, tá? Mas eu já te mostrei lá no início também, é muito simples. Você cria dentro do Drive mesmo, ou no próprio Google você coloca lá e pede o link, ele já vai abrir para você. Porém, você tem que salvar esse link, né? Então, peça ajuda se você realmente não sabe como fazer, busca esse conhecimento para o curso não ficar muito extenso, a mentoria, até porque a gente precisa focar no conteúdo em si.
com as informações para você poder fazer da forma que fica mais simples, tá? Tudo que você está vendo aqui digital, você pode fazer impresso, você pode digitar no Word, imprimir e dar para o pessoal fazer, não tem problema. Mas a gente precisa se atualizar, né, pessoal? Essa questão de estar fazendo impresso no papel, não te dou esse conselho, tá? Na verdade, você já sabe que está bem ultrapassado. Então, mas fica aí para você. De repente, você tem essa dificuldade, faça do seu jeito, tá? É só realmente uma opinião para você não ficar com tanto material para você analisar e você também ficar com isso arquivado, registrado bonitinho. Bom, criou, você pode colocar aqui, personalizar o tema, colocar uma foto da empresa ou a própria logo do desafio que você vai criar, tudo mais, tá? Você escolhe a imagem aqui embaixo e ele vai vir para esse fundo aqui, inclusive escolher as cores. Mas como é só um modelinho, eu vou deixar aqui para você. Desafio Mente Empreendedora 2022. Então, aqui, parabéns e obrigada por fazer parte do programa de crescimento exponencial na nossa empresa. E como todo desafio vencido, sempre estão com as pessoas brilhantes. Segue abaixo perguntas para que sejam respondidas de forma clara, detalhada e simples. Então, vamos lá. Nossa empresa vai expandir, certo? Analisando novos produtos, novos serviços, alcançar novos territórios, aumentar a infraestrutura, colaboradores, fazer parcerias, entrar ou ampliar no digital, entre outros. Qual projeto você colocaria no radar para implantação? Seja específico. Abaixo você falará sobre a ideia com detalhes. Então, ele vai lá e coloca aqui abrir um novo ponto, tá? Estou dando só um exemplo, que eu não vou conseguir responder aqui. Aí ele vai dizer que uma das ideias é abrir um novo ponto no bairro Maria das Graças, tá? No bairro lá Maria das Graças, um bairro ao lado aí da tua empresa. Estou dando um exemplo, tá? Abrir uma nova filial. Digamos que ele vai dar a ideia de colocar uma linha nova de produtos, ou, digamos, ampliar, colocar um departamento de call center. Tá? Estou dando vários exemplos. Investir em marketing digital. Aí ele vai colocar a ideia principal aqui, tá? Gente, expliquem essa parte para os colaboradores, para que eles possam fazer o início do projeto certinho, tá? Que aqui ele vai dar a ideia, depois você vai chamar ele, vai ajudar ele a formatar um projeto junto com você. Tá? Ou você simplesmente vai pegar a ideia dele e vai aprovar aqui e pronto, você mesmo vai tocar esse projeto e vai premiar ele pela ideia, tá? Então, vai da sua criatividade, da sua imaginação, do jeito que você gosta de trabalhar. Ou ele vai dar a ideia. Aí agora ele tem que colocar por que você acredita que esse projeto é necessário para a expansão. Então, ele precisa dizer por quê dessa ideia, né? Da onde vem? Aí você vai descobrir está algo mais voltado ao coração dele, ao sonho dele, ao projeto dele, você vai começar a descobrir aqui a essência. Ou se realmente faz sentido para a empresa, qual que é a motivação? Você vai descobrir aqui a motivação, o motivo, ok? Aqui abaixo, qual o propósito principal a implantar essa ideia, ou seja, os benefícios. É uma pergunta que vem para complementar a anterior, porque às vezes ele não consegue responder tudo na primeira. Então, embaixo, ele consegue colocar uma ideia mais detalhada, o propósito mais detalhado por qual motivou ele a dar essa ideia. E ele tem que falar dos benefícios disso para você. Depois, por exemplo, como você faria isso acontecer se fosse aprovado hoje? E colocar por tópicos abaixo. Então, primeiro passo, faria um estudo de mercado. Segundo passo, tá? O primeiro passo seria o estudo de mercado, depois você pode nele perguntar, se ele for aprovado, né? Como que ele faria isso? Ou na segunda etapa do desafio, você pode selecionar alguns e aí pedir para eles ainda desmiuçar isso um pouco mais. Tipo, foram 10 para a final. E agora a gente vai sentar com esses 10 e vai passar para eles, eles têm que nos passar isso mais detalhado no Word mesmo, ou num projeto X que você vai usar o programa, e aí ele vai detalhar tudo para você, os pilares ali, ou seja, né, as fases do projeto. Aí você cai para dentro aí para a pessoa entregar mais completo possível para você poder entender. Enquanto você tiver dúvida de como isso vai acontecer, você precisa, e é interessante, você precisa trazer ele para a final e aumentando as etapas do desafio, tá bom? Até você selecionar os escolhidos, primeiro, segundo, terceiro lugar. E outra, a bonificação tem que ser interessante, né? A bonificação, a premiação, se você tem que ser atrativo para as pessoas conseguirem perceber que vale a pena elas entregarem a ideia delas, né? Então, seja estratégico também.
e seja gestores de pessoas por propósito, né? Envolva as pessoas naquilo que é de futuro delas, inclusive, tá? Junto com você. Aqui, por exemplo, quantas pessoas você acredita que precisam estar envolvidas diretamente no projeto para que isso aconteça, de forma simples e descomplicada? E aí ele pode sugerir até nome de pessoas se ele quiser, tá? Uma opção. Vai precisar colocar a quantidade de pessoas envolvidas ali. Você pode pedir para detalhar, inclusive, as habilidades que cada um precisa ter. Isso é bem interessante, tá? Então, quantas pessoas você acredita que precisa estar envolvidas diretamente no projeto? Qual o valor inicial necessário? Peraí, isso aqui já foi para baixo, isso. Quantas pessoas você acredita que precisa estar envolvidas diretamente no projeto para que isso aconteça? Aí, observação. Colocar habilidades de cada perfil para operação na prática. Para a operação do projeto, tá? Vou colocar, se tiver alguma palavrinha depois repetida, vocês arrumam. Então, ele pode também colocar os perfis, né? Tipo de pessoa, ele precisa de um líder, ele precisa, aí vocês dão as sugestões, ele precisa ali de 3, por exemplo, digamos que ele vai montar que ele vai ampliar pelo um call center, ele precisa de, no mínimo, uma estrutura, né? Com 2 baias ou 3 baias ali, com os computadores, a rede, a internet, telefone, 3 telefones, a lista de todo o contato, né, dentro do sistema com todas as listas, ou seja, o acesso ao sistema, precisa de um líder para estar ali na operação e 3 atendentes de call center que vão trabalhar, digamos que não é 3, né, 6, digamos, que vão trabalhar ali por períodos diferentes, a gente não vai ter só 2 turnos ou um turno aí, então, de acordo com a quantidade, vai fazer. Então, ele vai ter que colocar tudo isso, tá? Quantas pessoas são necessárias? Eu estou falando aqui de um caso, mas de repente é um call center que vai fazer entrega, então também vai precisar do entregador ou de uma empresa parceira que faz a entrega. Você está entendendo? Então, dependendo da ideia, tem que trazer isso o mais completo possível. Por isso, selecione as ideias principais, depois peçam para elas colocar isso o mais completo possível para você depois. Mas se elas já puderem trazer o máximo de detalhes aqui, melhor, para você poder entender qual que é a mentalidade que essa pessoa tem em relação à implantação, tá? Lembrando, gente, é um projeto, né, de um desafio, mente empreendedora. Então, nós estamos falando de pessoas que não têm a precisão de dados, que ela não tem a habilidade, talvez, que você tenha, né? Ela está vindo com as ideias, ela é uma mente empreendedora, mas talvez ela não saiba ainda como fazer tudo. Então, sejam prudentes em relação a isso também, afinal de contas, você está aí para isso, para trazer toda a tua experiência somado à ideia dessa pessoa, e aí vocês conseguirem unir forças para aumentar o que precisa ser aumentado, né? Digamos que ela dá uma ideia de aumentar as vendas pela internet, melhorar os teus canais de comunicação. E aí ela diz que ela mesma pode fazer isso, que ela gostaria de trocar de cargo. Então, olha quantas coisas você pode descobrir, ampliar e não ter tanto custo para isso. Então, muitas opções. O PEX é para isso, é para você descobrir novas oportunidades que estão dentro da cabeça das pessoas e que elas não têm muitas vezes a coragem de falar, né? Ou a oportunidade. Aí aqui, para muitos investimentos é necessário recursos financeiros, para muitos, né? Não disse todos. Contudo, descreva abaixo qual o valor inicial necessário para a implantação acontecer e qual investimento mensal, fixo ou variável, em média, seria necessário para manter ativo o nosso projeto, um novo projeto. Então, assim, é uma média também. Deixa a pessoa tranquila, fala, olha, fala em valores, mas a gente sabe que pode ser mais ou menos, né? Mas fala para ela fazer uma pesquisa, dar uma estudada, não falar por falar e tudo mais. Quanto você acreditaria que, em média, seria o retorno financeiro, falando em crescimento, ou seja, em faturamento após a implantação? Ou seja, em crescimento, em média, no seu ponto de vista, pode ser um crescimento de tantos por cento ou em valores, né? Sugestivo, de acordo com a ideia apontada. Pede para a pessoa dar uma média que ela acha que cresceria o negócio, né? Fala para ela em crescimento anual, de repente, né? Em valores, aqui, ó. Em média, esse ponto de vista pode ser em crescimento, porcentagem em valores. E vamos colocar aqui, ó, colocar dentro de um período, né? Exemplo, mensal, trimestral, semestral, anual, tá? Vou pôr aqui porque vai ficar salvo para vocês.
Pronto. Se fosse aprovado agora e você estivesse na gestão para a implementação desse projeto, qual data você iniciaria? Então, aqui a gente já começa a falar com eles de mão na massa. Que data ele ia começar, né? Falar semana que vem, dia tal. Uau! Por quê? Porque ele disse aqui em cima que não precisaria de recursos financeiros, apenas tantos recursos assim, apenas alguém engajado, que tivesse disposto. De repente, alguém que fala assim, ó, eu trabalho para vocês, mas eu toparia fazer esse projeto com vocês fora do meu expediente como um investidor. Eu vou criar um projeto digital e vou ampliar as vendas através dessa parte. Eu mesmo vou investir o meu tempo e o meu recurso, que é eu e o meu tempo aqui, para desenvolver esse trabalho. E aí eu preciso que você se comprometa em me ajudar com isso, com isso, com isso. Também, porém, contudo, não vai precisar no primeiro mês, no segundo mês, até ter o primeiro resultado, finanças. Exemplo, tá? E eu vou dar a data que eu vou começar já no dia 1º de tal, do mês tal, tá? Eu ia soltar uma data aqui, mas mês tal. Você tá entendendo? Então, assim, deixa a pessoa de acordo com o projeto ousar. De repente, ela é alguém que vai transformar a tua empresa numa franquia. Ela sabe, ela vai buscar recurso, ela é alguém que estuda direito ou estuda uma outra área, né? Enfim, ela estuda a área de empreendedorismo, ela estuda finanças e ela quer ampliar a tua capacidade financeira. Enfim, ela quer te ajudar de alguma forma, em todos os sentidos, tá? Então, as pessoas, tá, você não tem ninguém na minha empresa que quis fazer o desafio Mente Empreendedora. Nós precisamos rever esses processos seletivos, né? Nós já falamos sobre isso. Então, assim, quem você tem atraído para trabalhar com vocês? Isso, nós falamos isso lá no LDL, que tipo de líder você é? Aquele que só quer pessoas que obedeçam, tem tudo o mesmo perfil, ou você mescla bastante os perfis para você poder escalar o teu crescimento também? Então, assim, o corpo não é feito só de mão, não é feito só de coração, não é feito só de intestino, a gente já falou sobre isso. O que você acreditaria que poderia impedir ah, o sucesso desse projeto. E por quê? Então, aqui ele vai falar sobre os prós e contras, tá? Que ele também precisa ter um ponto de vista. E caso tenha citado os probleminhas acima, como você resolveria esse problema? Aqui você já vai ter uma noção da ideia e do problema que aparece, como que é a mente da pessoa, também com os riscos, tá? Ampliem as perguntas, tirem se você quiser, façam, completem, e aí depois disso vocês fazem o primeiro filtro. Fez o primeiro filtro, aí vocês vão para o segundo passo, que vai ser o 5W2H. O 5W é o que vocês vão colocar a causa, o que, quem, como, ou seja, esse projeto aqui do Pedro, digamos assim, né? Que tá o Pedro aqui, você altera a data, o nome e tudo mais. Aí você coloca aqui agora o nome, o PEX do Pedro. Você renomeia aqui. PEX do Pedro. Do Pedro Arantes. Beleza, aí você colocou aqui o PEX do Pedro, você vai ampliar aqui e vai colocar mais PEX, tá? Você vai colocando aqui depois o PEX da Ana, vai colocando um por um, tá? E aí você compartilha com ele esse link dele, tá? Só o dele mesmo, para ele conseguir preencher os dados que precisa. Passa para ele preencher, ou qualquer coisa faz uma pasta só para eles, por o caso e pede para ele colocar dentro de cada item, isso aqui, tudo do projeto. Ou seja, se ele fez um projeto lá de implantação de um call center e chegou aqui na parte dos passos, ele precisa colocar tudo aqui agora. Ó. Mas não é as perguntas que ele vai colocar, gente. Ele vai colocar o projeto inteiro, passo a passo, de tudo. Ele tem muita coisa para resolver. Desde ampliação de infraestrutura, de equipamentos, ele precisa colocar tudo, equipamento. É a causa, estruturação do espaço físico da implantação, o quê? Computadores, mesas, cadeira, por exemplo. Quem? Aí quem vai ficar por conta disso? Como que vai fazer isso? Quando que vai começar? Né? Realizado, não realizado, programado. E precisa colocar aqui, ó, o muito importante, o antes do quando, é o quanto. A gente precisa colocar o quanto aqui. Tá? Então é isso, gente. Vai ficar aqui para vocês essas opções também. E aí depois, só interromper aqui a minha. Depois que vocês fizerem tudo, né? Agora que vocês já estão aqui no PEX, é mão na massa. É vocês praticarem dentro da ideia, da criatividade de vocês, na simplicidade de vocês também. É não deixar de fazer, não fazer complexo, fazer simples mesmo. Ai, tá, você só tem
poucos colaboradores. Façam, às vezes eles vão fazer aqui o PEX com coisas menores, simplesinhas. Por exemplo, lá no ISC, o índice de satisfação, ele não deixa de ser um PEX. Ele te ajuda a expandir melhorias. Então, utilize o PEX também para coisas simples, né, de um crescimento. De repente, uma implantação de um Net Promoter Score dentro da empresa, que vai te ajudar no crescimento através da análise da opinião do teu cliente. De repente, você não tem aí. E aí você descobriu lá que o ISC já apontou a necessidade e na hora da implantação lá do PEX, a pessoa ela não fica limitada só para a sua expansão financeira. Ela também, que é uma consequência, se você cuida da qualidade, você expande em todos os sentidos. Mas para a expansão de qualidade, então você pode colocar pontos do PEX. Nós queremos expandir nossa qualidade, nos dê ideias. Nós queremos expandir os nossos líderes, nos dê ideias. E aí você vai fazendo os formulários para perguntas e todas as perguntas têm respostas. E essas respostas é por elas que vocês vão medir o nível, né, de cada colaborador, de cada precisão dele ter esse chamado empreendedor ou não, se você consegue colocar isso dentro de uma pauta ou não, e por aí vai. E aproveita que você está vendo isso também, de repente você diz, não tem essas pessoas, faça você também. Comece a colocar prazos nos teus sonhos, dar forma, dar vida para os teus sonhos, para os teus projetos. Eu finalizo aqui dizendo para você que a gente precisa ter as nossas metas muito claras, nossos alvos muito bem definidos, porque se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Então, chegou a hora de você começar a colocar isso tudo claro aí para você, tá? De forma muito simples e objetiva para você, tá bom? E vou deixar aqui abaixo depois outras ferramentas, como brinde, como cortesia para você, de demandas do dia, né? Simplesinho, só para você conseguir colocar, e algumas ferramentas cortesias também para você fazer análise de perfil, que esse é um presente para você. Então, eu tenho certeza que você vai gostar muito, muito, muito mesmo. Então, pessoal, o que eu vou deixar de presente aqui para vocês? 4 ferramentas que vocês não podem compartilhar com ninguém, tá? De presente mesmo, só para vocês. Utilizem aí na empresa de vocês para analisar o perfil, para avaliar aí o pessoal que está com vocês. E entre eles, aqui você vai receber, então, um teste de perfil DISC. Além de fazer online, você agora tem a sua ferramenta aqui também para você utilizar aí, né? Do Desperta Talento. Direto você pode fazer o download e abrir ele aí para você, já direto no seu computador, salva no Drive, ou salva na área de trabalho. E aí você vai fazer da seguinte forma: eu não vou te dar o treinamento completo dele, porque tem aqui os menus para você dar uma olhada. E se você apagar alguma coisa, infelizmente, a gente não vai conseguir te repassar outra. É um brinde, é um presente, então cuide, abre certinho, né, e faça a utilização deles. Leia o que você precisa ler, tudo antes, tá? Aqui é o menu, então você não vai mexer. E aqui você já começa a autoavaliação. Você vai perceber que está alto e aqui depois a avaliação. Por quê? Normalmente, a gente faz a pessoa faz a autoavaliação, depois a gente pede para um líder avaliar. E a gente compara os resultados, tá? O método diz que ele é bem completo. É utilizado por coaches, inclusive. Então, uma ferramenta dessa aqui não é barato e vocês estão ganhando aí totalmente free, gratuito. Então, utilize com amor, com carinho, como um presente do Desperta para você e não repasse para ninguém. A gente não pode repassar. Isso dá problema para vocês depois. Então, não façam isso. E aí você vai colocar aqui, preencher, vai ler certinho, de 1 a 4, e você vai colocar, ó, como você tem de agir? Assertivo, persuasivo, paciente ou contemplativo? Então, você vai perguntando, não sabe alguma palavra? Pesquisa lá, bonitinho, né, gente? No Google. E aí você vai saber o seu resultado. Na hora que você for pegar o resultado, ele vai aparecer aqui, ó, se você é mais dominante, influente, estável, cauteloso e as porcentagens. Aquele que você faz pelo link, ele é mais prático, mas de repente você gosta de obter a ferramenta, então você vai ter ela aqui. E aí aqui estão
os relatórios para você melhorar os perfis, né? Então, por exemplo, o influente aqui, ó, ele colocou o que fazer para melhorar, marcar o churrasco com a família, colocou aqui para melhorar a influência, né? O relacionamento. Quando vai começar? Então, são as metas do perfil, tá? De cada perfil. Então, você pode colocar aqui o que cada perfil vai melhorar e tudo bonitinho, com os nomes, com as listas de atividade. Fica sugestivo para você aqui, se você gosta de utilizar os relatórios, tá? E aqui tá os detalhes do que é um dominante, do influente, do estável e do conforme. Tá? Eu, particularmente, eu gosto muito daqueles testes online que eu passei para vocês, eu estudei muito sobre eles, fiz vários, tenho várias ferramentas, e eu gosto muito daquele, porque ele passa rápido online, né? E a própria pessoa pode te passar em PDF. E hoje já existem vários testes DISC gratuito, gente. Só que, claro, né, existem uns que não são bons, então analisem. Existem muitos testes online gratuitos. E aí, claro que pessoa precisa printar o resultado para te passar. Mas, se você quiser, já está aqui. Agora você tem o método DISC aqui para você também, direto no seu computador aí, para você poder salvar e tudo mais. O Avaliação 360, deixa eu abrir ele aqui para você ver. Então, a avaliação 360, gente, vocês têm a parte impressa aqui que vocês podem imprimir para a pessoa responder. E a parte digital, que ela pode responder, que ela pode te responder no digital, você pedir para ela preencher, tá? E você pegar o resultado. Porém, tem que estar aí com você não vai passar o link, né? Para a pessoa preencher, nada disso. Você mesmo vai fazendo. Pode ser numa reunião via Meet, Zoom, para você poder ir perguntando, ela respondendo, enfim. Então, esse 360, você tem que cadastrar o nome dela aqui também certinho, para depois você pegar o resultado. Então, tá, digamos aqui, eu vou lá, questionário, tá? De 1 a 5, uma nota, relacionamento interpessoal, eu vou lá, coloco lá 4, continuar editando. Sempre coloca para continuar. Confiabilidade, aí eu vou lá, vou colocar 5, tá? Equilíbrio emocional. Aí vocês vão preenchendo, tá? De acordo com a resposta de cada um. Comprometimento e execução, tudo bonitinho. Aqui, autoavaliação. Tem a avaliação de terceiro também, que é o questionário 2. Quem que é o terceiro? A família ou o líder, tá bom? Então, você consegue fazer esse relatório também. E aí, depois, o resultado, ele vai aparecer aqui, ó. E que resultado é esse? É padrão de comportamento e atitude. Trabalho em equipe, etiqueta empresarial, tomada de decisão, comprometimento e execução, gestão de pessoas e negociação que você também te ajuda a levantar líderes, por exemplo, tá? Então, não deixem de analisar. E aí, você vai ver aqui os resultados de cada um, tudo certinho, ok? Dê uma lida, tá? Para vocês conseguirem utilizar as ferramentas, tudo certinho, lá nos menus, se vocês tiverem dúvida. O outro, deixa eu passar para vocês aqui. Esse aqui é o perfil do autoconhecimento também, se você quiser imprimir, tem como. Para ele poder fazer o questionário. E tem o digital também, tá? Ó, busco as coisas que precisam ser feitas. De 1 a 5, que tanto que você busca, né? Gosto de desafios e de novas oportunidades, que tanto que você busca. Esforço muito para realizar o meu trabalho, que tanto, beleza. Bom, aí você fez o seu relatório, tudo certinho. Aí você pode ir lá pegar o seu resultado, tá? Dá um. Dentro desse relatório, desculpa, gente. Dentro desse relatório, vai aparecer aqui para você, ó, o nome da pessoa, né? Porque você puxa pelo nome dela certinho. E aí você vê aqui dentro desse grupo quais são as competências dela, tá? Então, como planejamento e resolução de problema, porque eu não preenchi tudo, vocês vão preencher. Conjunto de gestão e controle, conjunto de maturidade pessoal, tudo mais. E aí ele vai falar sobre as pontuações aqui. Atuar antes de ser focado nas circunstâncias, tal, tudo certinho. Joyce, corta para mim esse negócio aqui. Não, não vou dar esse aqui também, não. Acho que eu vou voltar do zero, tá? Vou dar só a roda da vida para eles, para ajudar eles, tá bom? Acho que eu vou fazer isso, porque vai confundir muito. Eu já tinha dado as ferramentas para eles lá no início, né?
É melhor. Gente, eu vou deixar de presente para vocês aqui um bônus, porque vocês merecem, né? Muito especiais. E esse bônus tem tudo a ver com Desperta Talento. Eu utilizo muito mesmo o Roda da Vida para conseguir ajudar as pessoas. Também tem tudo a ver com Desperta, porque a gente faz um trabalho mais individual com cada um, vai te ajudar com os teus liderados, né? A desenvolver os teus próprios líderes do LDL, conseguir desenvolver com a sua equipe, para ajudar eles também a desenvolver em todas as áreas da vida dele. Então, deixa eu abrir aqui para você. Eu gosto muito de utilizar a roda da vida para desenvolver, tá? Qual que é o intuito, pessoal, da roda da vida? Vocês vão entender aqui. O ser humano, né, ele é feito de corpo, alma e espírito, então muitos problemas não vão ser abertos para você, eles podem ter passado por todo o processo do Desperta o Talento, né, a roda do DT, pode ser que eles não queiram se abrir, tenham essa dificuldade. Então, vocês vão conseguir, com o tempo, entender o que tem de fato acontecido para ajudar essa pessoa. Às vezes é um colaborador que ele não tem feito testes, né, preventivos para a sua própria saúde. Às vezes ele não está bem no relacionamento dele, né? Não tem qualidade de vida, não se diverte, tem muito mais coisas mais profundas. Então, assim, um líder ele precisa estar atento. Um líder que eu falo, um gestor de pessoas, eu não estou falando para você entrar na particularidade da vida dos teus colaboradores, mas você pode ajudar ele a se encontrar. Não você ficar ali fazendo o coach, a mentoria com ele. Não é isso. A roda da vida serve para isso, para os coaches poderem trabalhar. Mas aqui fica como uma dica para você poder indicar, falar para ele, olha, faz a roda da vida aqui para a gente ver como é que você tá, porque de repente você está refletindo seus resultados, está refletindo algo que está muito dentro de você, escondido, e você precisa da ajuda de um terapeuta, de um psicólogo, ir ao médico. Você entende, gente? Então, assim, buscar o seu relacionamento com Deus, né? Melhorar a sua espiritualidade. Então, tudo vai cooperar. Às vezes, o teu financeiro está desestruturando, o teu casamento está desestruturando. Então, aqui ele vai colocar, ó, nota de 0 a 10, tá? Que nota que ele dá aqui vai fazer 4 pilares: pessoal, vida pessoal, profissional, relacionamento e qualidade de vida. Ele vai colocar aqui, quanto que tá de 0 a 10 a tua saúde e disposição? Ah, 5. Vou deixar do jeito que tá aqui, tá? O último que respondeu. Desenvolvimento intelectual, 10, estou estudando muito. Equilíbrio emocional, 7. Realização e propósito, nota 5. Recurso financeiro, 8. Contribuição social, 5. Entendeu? Família, para cada área. Diversão, felicidade, espiritualidade. Beleza. Quando você for preenchendo isso aqui, essa roda ela vai se desenhar sozinha, tá? Pode ter certeza disso, ó. Mexi, o que que aconteceu? Desenvolvimento intelectual veio cá para baixo. Vou colocar aqui 3, ó, ele subiu um pouquinho. Então, ele vai dar o resultado automático. Você pode printar essa tela aqui, ó, e mandar para a pessoa, fazer com ela e mandar para ela. Falar, olha, sua roda está assim, ela está desordenada. Então, você precisa buscar, focar no teu desenvolvimento intelectual, né? Buscar a tua gratidão, né? A felicidade, ela está dentro da gratidão, de ser grato, de ter autorresponsabilidade, trazer para ser a responsabilidade da tua própria felicidade, o que tem te tirado do prumo. Felicidade tem tudo a ver com gratidão. Então, assim, passar alguns treinamentos sugestivos de inteligência emocional para essa pessoa, né? Desenvolvimento amoroso, né? Tem coisas que a gente não pode, de fato, entrar, mas você, como líder, você pode perceber, olha, o seu desenvolvimento amoroso, ele está muito embaixo, então, automaticamente, está refletindo, né, na sua realização e propósito, tá refletindo no teu desenvolvimento, nas tuas finanças. Então, assim, tudo que está para baixo, a gente está em queda. Isso aqui, eu vou deixar uma dica para vocês. É igual, não sei se vocês já viram, se vocês não viram, assistam Divertidamente, aquele filme infantil incrível, totalmente usado dentro da psicologia para falar sobre as ilhas, né, da gente, as ilhas das emoções. Quando uma ilha derruba, vai derrubando todas as outras. Então, fica essa dica para você sobre o método DISC. Aqui, ó, usa o atual, que aí você não precisa colocar porcentagem. Agora, se você utilizar a meta aqui que você deseja, tá? Digamos assim, a nota que você deu aqui na saúde e disposição foi 5, tá? Vou dar um exemplo. Mas a sua meta é chegar a 7, tá? Às vezes a pessoa tudo dá 10, quero meta 10 em tudo, ela não vai dar conta de atender essa expectativa dela. Então, ela tem que ser realista, tá? Aí, digamos que aqui ok, eu tô 8, eu quero 10. Aí, digamos aqui tá 7 e quer 9, porque é aos poucos, né, gente? Então, vamos lá. Então, digamos que aqui na realização e propósito é 9, estou e quero 10. Aqui, recurso financeiro, tá? É 8
e quer 9, porque vai aos poucos também, né? Tem gente que só quer 10 em tudo, mas na hora de correr atrás, de colocar na prática, não vai dar conta do batidão, né? Não comporta tudo aquilo. Então, priorize coisas que são realmente importantes naquele momento. Contribuição social, tá 6, ela quer chegar, aqui ela quer realmente chegar a 10. Então, tem uma grande necessidade de contribuir, tem sufocado. Família, a família está 4, aqui é prioridade, quer chegar a 10. Desenvolvimento amoroso, tá 7, quer chegar a 10, é família, é prioridade. Vida social, ter relacionamento com as pessoas. Eu tô até bem relacionada, 9, vou mantendo 9. Tô dando um exemplo, tá? Não são minhas respostas, não. Tô pensando numa pessoa que está respondendo aí qualquer. Minha diversão tá 8, me divirto, tô legal, não quero melhorar tanto assim, não. Vou pôr um 9 aí só para não ficar tão abaixo. Feliz, me sinto plena, me sinto grata, ou não. Vou dar lá um 7 e a felicidade para mim ela tem que ser 10, do meu ponto de vista. E a espiritualidade, cara, isso aqui é prioridade. Digamos que está 6, né? Porque a gente está sempre tão distante do que a gente realmente quer, mas, poxa, é o principal, quero 10. O que que eu vou perceber aqui? Ele desenhou para mim já, tá? Tá pequenininho aqui, mas ele desenhou. Eu percebo que o vermelho é o meu estado desejado e o azul é o meu estado atual. Então, aonde há um distanciamento maior, é onde eu preciso tomar muito cuidado. Então, aqui, ó, na contribuição, na família, é onde eu preciso começar a me doar mais para os outros. Eu percebo que aqui é uma deficiência. Então, eu acho que eu estou muito introspectiva, de repente, né? Estou falando aqui de mim como um personagem ali, tá? Que está respondendo. Então, está fazendo mal de alguma forma, porque se eu estou dando uma nota baixa e quero uma nota alta, isso tem uma cobrança para mim. Então, vocês conseguem fazer um paralelo e perceber onde está trazendo um desequilíbrio. Existe alguma coisa que está desequilibrada dessa pessoa, né? Aqui também, ó, acaba atacando na felicidade dela, enfim, né? Ela precisa focar aqui é onde existe o maior buraco. Então, onde vocês vê os buracos, é onde precisa focar. E aí ela vai criar estratégias dentro disso para melhorar. Então, eu dou muito desafio, né? Aqui, ó, dando um exemplo para vocês vão ter a planilha, né? Então, de repente, lá, o desenvolvimento, você pode até passar a planilha para a pessoa, para ela poder cuidar das metas dela, não tem problema. Só que você não vai passar para outras pessoas fazerem, elas vão fazer, salvas no computador delas ali, você salva para elas e pede para elas deixar ali. E elas vão colocar a nota delas e elas mesmas vão traçar as metas, pode ser algo para ela mesma utilizar, né? E aí você coloca lá o desenvolvimento intelectual, que ela falou que precisava melhorar, não foi? Ó, tá tudo pontuadinho. O que que ela vai fazer para melhorar? Aqui ela não vai marcar, aqui ela vai escrever. Ela quer fazer um curso de marketing. Quando? Como é que tá? Então, isso aqui ó, é a parte mais importante, que é tirar do papel aquilo que ela quer fazer. E aí, gente, vocês vão receber esse material, aqui é o relatório, tá? Dos andamentos, concluído, atrasado e não iniciado. É muito incrível essa parte. Os meses, né? Para ver a evolução, o que que ela tem alcançado na vida dela. Essa parte aqui, ó, vocês não precisam mexer, tá? É só essas aqui mesmo que ela precisa fazer. Ela não precisa usar também esse aqui se ela não quiser, ou se ela quiser, tá ok. Aqui ela consegue fazer um paralelo bem legal. Se ela precisar ampliar essa imagem também, é só ela ampliar aqui, ok? Só correr para o lado aqui que ela consegue ampliar. Cuidado para não tirar nada das fórmulas, tudo para vocês não perderem, porque assim, já digo de antemão, não adianta ligar, não adianta mandar mensagem, a gente não vai reencaminhar os arquivos dos documentos. Vocês fazem o download desse documento aqui, que é o que vocês receberam de bônus, de brinde, para vocês poderem fazer. E então tomem cuidado, tá bom? Vai estar disponível ali para vocês. Tem gente que apaga, mexe, estraga e depois quer de novo. A gente não vai reencaminhar, tá bom? Combinado não sai caro, então já vamos fazer os combinados tudo certinho aqui com vocês. Deixa eu paralisar aqui só para te falar mais uma coisinha para a gente finalizar. É o seguinte, pessoal, ó, agora que a gente está caminhando para o fim mesmo, né? Depois desse bônus, depois da nossa maratona aí que a gente andou aí um bom tempo juntos. Eu espero que tenha sido muito relevante para você. Esse é o meu chamado de transbordar mesmo, de levar esse conteúdo para vocês que impactou meu coração, de tão simples e descomplicado que ele é, e o tanto que ele é preciso e eficaz e traz resultados. Já obtive tantos resultados, né? Tantos faturamentos que aumentaram através de uma metodologia simples, quantas expansões aconteceram através dessa metodologia simples, quantos negócios se tornaram grandes, eram pequenos. Então, assim, basta você querer. Quem pode fazer isso é você, esse é um despertar, né? E a roda da vida que você acabou de receber é utilizado para os maiores coaches do mundo. Né? Eles utilizam a roda da vida e eles fazem isso de forma simples e descomplicada. Eles analisam como estão e traçam metas para se desenvolver.
E aí cabe a você desenvolver, cabe ao seu colaborador desenvolver. Esse é o segredo. Não existe outro segredo. Então, só esse bônus que você recebeu aqui, ele já pagaria essa mentoria para você poder analisar e fazer as suas trilhas de desenvolvimento em todas as áreas da sua vida. Isso serve para você, isso serve aí para os seus liderados, para todos os envolvidos. Quando a pessoa ela entra na empresa, ela já pode receber esse material que vai ajudar ela a alcançar sonhos e objetivos. Isso vai ficar muito mais claro para essa pessoa conseguir sair do estado atual para o desejado. Então, eu espero que tenha sido muito bom para você, muito relevante. Que Deus te abençoe, que Ele te prospere, que aonde você chegue, que você já chegue à luz, chegue à expansão, chegue o PEX junto com você, chegue o FOP, Fusion of Power, que você possa unir forças aonde Deus te plantar. E que você alcance todos os seus objetivos. Porque a motivação do seu coração, se ela é boa, se ela é perfeita, se ela é agradável e ela é de transbordo, é impossível ser retido. Você é rio, você não é poço, não é verdade? Então, que Deus te abençoe. Foi muito bom estar com você e qualquer dúvida, nós estamos aqui à disposição. Um grande abraço e até a próxima.